Boa noite. Bem-vindos, bem-vindas à nossa egrégora das 8, na nossa roda de meditação. Oi, Kátia. Oi, Sil. Sônia. Sempre uma alegria voltar aqui pra gente conversar, pra meditarmos juntos. E conforme nós vamos chegando, como todos os dias, vamos trazendo para cá a nossa presença através da nossa respiração, do nosso sentir. E hoje começamos mais um ciclo aqui juntos. Como vocês estão? O meu convite nesse ciclo é para a gente falar sobre crenças. Mas especificamente, o que eu pensei da gente conversar aqui, meditar sobre, é sobre crenças de poder. Sobre as crenças de poder. Porque, não é uma verdade absoluta, mas nós somos o que acreditamos sobre o que vivemos. Somos o que acreditamos sobre o que vivemos. Isso é crença. As nossas crenças nós construímos sobre nós, sobre o outro, sobre a vida. E as crenças, elas são interpretações que nós fazemos e elas vão se tornando verdades internas dentro de nós, Crenças são aquilo que a gente aprendeu na infância, as crenças nascem das nossas experiências de vida, nascem muitas vezes das coisas boas que nós experienciamos, mas também das frustrações que nós temos. Então, crenças é tudo que engloba aquilo que a gente acredita na nossa vida. Elas podem ser limitantes, mas elas também, principalmente, podem ser as nossas crenças de poder, crenças que nos elevam na vida. Só que tantas vezes a gente foca naquilo que nos limita, A gente fala muito sobre as crenças limitantes, porque é aquilo que nos limita, o que nos paralisa, o que nos diminui. E as crenças limitantes, muitas vezes, elas nascem como uma forma de proteção, inclusive. Mas elas podem, ao longo da nossa vida, nos colocar dentro também de uma prisão. E nos influenciar, Nos influenciar nas nossas escolhas, na nossa autoestima, nos nossos relacionamentos, em todos os aspectos da nossa vida. Assim como as crenças de poder. O que acontece é que muitas vezes na nossa rotina, no nosso dia a dia, em todo esse turbilhão de informação que a gente recebe no mundo, ainda mais agora com as redes sociais que são instantaneamente a gente está sabendo o que está acontecendo do outro lado do mundo, isso muitas vezes vai alimentando crenças limitantes, crenças muitas vezes que nos deixam no estado interno de sofrimento. E a gente para de colocar o foco nas nossas crenças de poder, que é isso que nos eleva, isso que mantém a nossa frequência alta, que mantém a nossa luz brilhando. Então, o convite que eu trago aqui hoje é pra gente olhar para isso, para essas crenças, E crença, muitas vezes, não é o fato em si, mas é o significado que a gente dá pro fato. Eu vivo uma coisa, isso é um fato. A minha crença, tantas vezes, nasce do significado que eu dou pro que acontece comigo, seja o que acontece de bom, seja o que acontece de ruim. E o meu convite hoje, nesses dias que nós vamos passar aqui juntos, é para que a gente olhe, para que a gente fortaleça, para que a gente pense nas nossas crenças de poder, para que a gente coloque o nosso foco nas nossas crenças de poder, para que a gente reconheça, revisite, reconstrua, se for preciso, essas crenças de poder. E para mim essas crenças de poder, elas não são frases bonitas, que a gente fala, que a gente lê na internet, que a gente lê no livro, mas elas são posicionamentos internos. As nossas crenças de poder são os nossos posicionamentos internos. E estão ligados a um verbo de ação positiva, Uma crença de poder está ligada a um verbo de ação positiva. Veja se faz sentido para vocês. Eu faço. Eu assumo, eu posso,
eu escolho, eu sustento, eu assumo. Isso é poder. Sempre o eu na frente, trazendo isso para nós mesmos, né? Trazendo para a responsabilidade para nós. E até falando de uma maneira mais, talvez um pouco até didática demais, uma crença de poder para mim, ela pode ser construída com 3 pilares. Ela precisa ser ativa, né? Ela precisa ter vida, ser ativa. Ela precisa trazer a responsabilidade para mim. E ela precisa ser aplicável na vida, né? Por exemplo, eu trago a responsabilidade para mim, assumo, é um verbo de ação ativo. A responsabilidade de cuidar da minha saúde, então eu estou assumindo a responsabilidade de cuidar da minha saúde, isso é aplicável na minha vida. Eu posso fazer um exame, eu posso fazer uma atividade física, cuidar da minha alimentação, e isso se torna uma crença de poder pessoal. Faz sentido para vocês? E são coisas tão simples do nosso dia a dia e a gente às vezes para de prestar atenção nisso, né? Quantas vezes que a gente, em vez de focar nessas nossas crenças de poder, a gente foca naquilo que nos limita, naquilo que nos, muitas vezes, drena a nossa energia. Então vamos olhar nesses dias aqui para essas crenças de poder. E eu vou dividir elas em alguns blocos, porque eu acredito que são tantas crenças de poder que são possíveis da gente revisitar, da gente reconhecer, da gente até construir, que dá pra gente dividir nas áreas da nossa vida. A gente pode ter crenças de poder na nossa identidade, em quem eu sou. Crenças de poder ligada à nossa responsabilidade pessoal e à nossa maturidade. Outras crenças de poder ligada à nossa espiritualidade, na nossa vida prática, né? A nossa espiritualidade também precisa de crenças de poder, assim como as nossas emoções, como as nossas relações com as nossas emoções, precisa de crenças de poder. E crenças de poder para o nosso crescimento e para a nossa ação na nossa vida. Certo? Então, o meu convite nesses dias é isso. Vamos olhar, vamos reconstruir, vamos reconhecer, vamos trazer à tona, né? Às vezes as nossas crenças de poder estão ali no fundinho de um lago e a gente precisa deixar que elas subam, que elas respirem para que a gente assuma isso na nossa vida e para que a gente possa nos manter numa boa frequência, no bom estado interno no nosso dia a dia. E começando falando hoje das nossas crenças de poder relacionadas à nossa identidade. Quem eu sou? A nossa identidade, ela é base, né? A base de quem eu sou. O que eu acredito sobre mim mesma. E muitas vezes quase sempre, né? O nosso corpo responde ao que a nossa mente acredita. Então, quem eu sou? Qual é a minha identidade? As nossas crenças de identidade, elas são estruturantes para a nossa vida. E a nossa identidade, ela não é arrogância, é um alinhamento da nossa postura, né? Quem eu sou? Além do meu nome, quem eu sou? Qual é a minha identidade? Além do meu nome, além dos cargos que eu ocupo profissionalmente, além dos papéis que eu preciso assumir na minha vida, né? Como mãe, como pai, como filho, como filha, qual seja a sua profissão. Qual é a sua identidade? Qual a sua crença de poder, além das coisas que você é, dos rótulos que você tem, que são a sua identidade? Quando a gente, por exemplo, para de se diminuir ou para de se esticar demais para caber e para manter alguns vínculos. Quem eu sou? Quem nós somos? Qual é a nossa identidade? Né? Eu sou capaz. É uma crença de poder de identidade. Eu sou capaz de fazer determinada coisa. Eu ocupo um lugar no mundo, numa identidade. Eu sou. Né? É uma coisa tão simples às vezes,
relacionado à nossa postura e a gente esquece de assumir esse lugar. Então, crenças de poder relacionadas à nossa identidade é reconhecer quem eu sou, onde eu ocupo um lugar, eu sou capaz. E a gente pode revisitar essas crenças e formular essas crenças usando essa estrutura que eu falei. A gente pode usar 3 estruturas, né? Tem que ser ativa, ela tem que trazer a responsabilidade para mim e ela precisa ser aplicável na minha vida. Sobre a minha identidade, eu sou capaz. Eu sou capaz de cuidar de mim mesmo. Eu sou capaz de cuidar da minha saúde. Eu sou capaz de coisas simples. Eu sou capaz de escolher o que eu quero ler, por exemplo. Coisas simples do nosso dia a dia, sabe? Eu sou capaz, por exemplo, e eu quero estar aqui nesse momento, nessa meditação. Isso diz muito sobre as nossas escolhas, sobre esse nosso posicionamento interno, sobre a nossa identidade. Sabe quando dá aquele start assim sobre quem eu sou? Quem eu sou quando ninguém está vendo? Essa é a nossa identidade. Quem eu sou quando eu estou sozinho com os meus pensamentos, com as minhas atitudes? E a gente precisa colocar crenças de poder nesse lugar. Crenças que nos elevem, que nos tragam esse poder de volta. Esse poder da nossa identidade, de reconhecer quem eu sou, quem você é. Eu sou uma pessoa capaz, eu ocupo um lugar na minha família, eu ocupo um lugar no mundo. E a gente às vezes pode só respirar levemente nesse lugar, sem precisar se diminuir, sem precisar se esticar. Que crenças têm sustentado a nossa vida, que crenças de poder têm sustentado a nossa vida e a nossa identidade. Essas verdades internas. E todos nós temos. É que às vezes a gente deixa ela um pouquinho soterrada, sobrecarregada, né? Com as crenças limitantes que vêm aí para nos deixar para baixo. E a gente esquece que a gente eu sou. Eu sou é a maior crença de identidade possível. Eu sou. Eu sou. Eu não sei qual a tua crença religiosa ou da espiritualidade, né? Em que você acredita, como você acredita. Mas nós somos seres humanos, nós somos seres espirituais, né? Numa experiência humana. E a gente pode colocar tudo isso que nos fortalece, escolher essas crenças que nos fortalecem para fortalecer a nossa identidade. Certo? É muito simples, mas ao mesmo tempo muito profundo, né? Quando a gente se pergunta verdadeiramente, qual é a minha crença de poder sobre a minha identidade? Eu sou, eu ocupo, eu escolho, eu construo. Isso diz muito sobre a nossa identidade. Então, vamos meditar sobre isso, porque nada melhor do que o silêncio da meditação, né? Esse lugar interno de respirar dentro do nosso coração, para nos conectar com a nossa crença de poder de identidade. Então, vamos sentar confortavelmente, alinhar nossa coluna, fechar os nossos olhos com gentileza. Tome uma respiração profunda e gentil. Inspire profundamente pelo nariz e solte o ar devagar também pelo nariz ou pela boca. E permita que a sua respiração vá encontrando o ritmo natural dela. E que esse ritmo natural da sua respiração vá trazendo relaxamento para o seu corpo. E nesse movimento do ar que entra e sai, mentalmente você pode dizer: eu estou aqui agora. Eu estou aqui agora.
Respire, sinta o seu corpo relaxar. E vá levando a sua atenção para o seu coração, para o seu cardíaco. Leve a sua atenção para o seu chakra cardíaco, para o seu coração. Respire profundamente nesse espaço do seu peito, do seu coração. Imagine, visualize, sinta que uma luz dourada começa a irradiar do seu coração. E a partir do seu coração, essa luz dourada se irradia e vai envolvendo todo o seu corpo. Sinta essa luz envolver o seu corpo. Essa luz nesse momento representa a sua essência mais pura, a sua identidade. Sem máscaras, sem nenhuma expectativa externa, sem julgamentos. Sinta essa luz dourada da sua essência te envolvendo. Respire profundamente e internamente sinta quem eu sou quando não estou tentando agradar ninguém. Quem eu sou quando sou eu mesmo. Respire e permaneça alguns instantes nesse silêncio. Sentindo o que vem. Sentindo as crenças de poder relacionadas a você mesmo, a você mesma. E sinta se você pode escolher nesse momento uma crença de poder, de identidade que você deseja fortalecer. Talvez seja: eu sou capaz. Eu ocupo o meu lugar. Eu assumo o meu lugar. Eu posso. Eu confio em mim mesmo. E vá deixando essa crença de poder que você sentiu no seu coração reverberar por todo o seu corpo. Sinta a sua crença de poder, de identidade, crescendo dentro de você. Eu sou, eu posso, eu construo, eu escolho, eu sustento. Deixe que essa crença de poder vai se expandindo pelas células do seu corpo, junto com essa luz dourada da sua essência. Respire e vá integrando essa crença de poder no seu sistema. Identidade é alinhamento de postura. Respire e sinta todas essas crenças de poder se integrando em você. E veja se você pode agradecer por reconhecer, por resgatar, por revisitar ou reconstruir essa ou essas crenças de poder em você.
E aos poucos, vá voltando a sua atenção para o seu corpo. Vá sentindo o seu corpo, suas mãos, seus pés. Vá tomando consciência do ambiente onde você está. E com esse belo estado interno, com as suas crenças de poder agora integradas em você, quando você estiver pronto, pronta, abra os seus olhos com gentileza, volte para aqui agora, trazendo esse belo estado interno fortalecido com as suas crenças de poder, de identidade, por aqui agora. Todos bem? O nosso corpo responde ao que a nossa mente acredita. Então, que as nossas crenças sejam de poder. Se o nosso corpo responde ao que a mente acredita, que a gente ensine esses caminhos para a nossa mente. Através do nosso sentir, nós ensinamos o caminho para a nossa mente, para que o nosso corpo responda com vitalidade, com energia. Certo? Muito bom. Amanhã nós seguimos aqui, ainda nas nossas crenças de poder. Amanhã nós vamos falar um pouquinho sobre as nossas crenças de responsabilidade e maturidade. Uma boa noite para todos, bom descanso para quem descansa, bom trabalho para quem ainda vai trabalhar, bom passeio para quem for passear. E amanhã nós voltamos aqui novamente. Gratidão e até amanhã.